Oi, pessoal, tudo bem? Resolvi fazer uma segunda aula, um complemento do Notebook LM, porque, claro, logo depois que eu gravei a aula, eles lançaram algumas características novas, tá certo? Então, como elas mudavam muito, abriam muitas oportunidades, eu achei importante complementar, tá bom? Então, vou aqui compartilhar minha tela e vamos lá direto, né? Para ele, né? Vou abrir aqui um notebook LM e vamos trabalhar aqui com algumas fontes que eu tenho aqui. Então, para um outro exercício que eu vou fazer ali na frente, eu vou usar essas duas. Aqui são 13 artigos sobre escrita acadêmica, textos em inglês, e aqui 32 fontes de textos em português. Isso aqui, às vezes, até eventualmente, se tiver interesse, eu posso até compartilhar, certo? Aqui, né? Tem até um deep research aqui dentro, né? Que eu fiz, mas eu vou até tirar ele daqui para a gente fazer. O que surgiu novo é isso daqui. Você pode meio que facilmente exportar para uma tabela, né? Então basta eu clicar aqui que ele meio que automaticamente já vai fazer uma tabela. Eu vou fazer essa classificação aqui, pedir para ele fazer, então no automático, e vamos fazer aqui uma nossa, com um prompt específico, né? Então, eu vou pegar isso daqui, né, que eu já tinha feito aqui. Deixa eu deixar vocês verem melhor o que eu tinha feito. Né, são textos sobre escrita, né, uso de IA na escrita, né? Então, eu coloquei aqui algumas coisinhas que eu acho que seriam interessantes para classificar. Então, autoria, bias, criatividade, pensamento crítico, performance, plágio, privacidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, e vou colocar algo como faça a classificação das colunas, seguindo a lógica abaixo. Diga se o texto trata ou não desse aspecto e o que é falado pelos participantes e a conclusão dos autores. Talvez seja muito uma tabela, mas enfim, né? Faço classificação das colunas, seguindo a lógica abaixo, né, dos artigos do notebook. Beleza. Vou pedir para gerar aqui. A outra aqui ele já gerou, então essa aqui foi automática, né? Vamos abrir aqui para ficar grandão. Então aqui, por exemplo, ele achou interessante fazer aqui uma estratégia pedagógica, né? Porque vários são estudos com alunos, né? Então, qual a estratégia pedagógica, qual foi o público-alvo, os benefícios relatados. Aqui ele já pegou um pouquinho que eu tinha dito, ó, desafios éticos e cognitivos, né? Qual foi a ferramenta, né? Ah, legal, né? E aqui ele está citando. Nesse momento ainda está tipo meio sim, sabe? E aqui no final aparecem os estudos, né? Repara que ele raramente faz de todos, né? Que eu já até mencionei no outro vídeo, você põe 60 fontes, pede para ele fazer, ele não necessariamente faz das 60, né? Então esse aqui foi o que ele fez, aí vamos ver aqui que eu pedi. Então repare que eu fiz um pedido bem específico, né? Aí aqui as fontes, né? Autoria, sim, os estudantes, a conclusão dos autores, o bias, né? Então, quais textos daqueles? De novo, reparem que aqui, por exemplo, ele só pegou quatro, né? Então, não tenho plena certeza se os outros oito, né? Não, eram 13, né? Se os outros nove não estavam citando alguma coisa sobre isso aqui. Mas, rapidamente, eu peguei aqui e consegui fazer, né, uma tabela, né? E aí a vantagem é que eu posso exportar aqui para, né, para o Google Planilhas. Então, por exemplo, esse aqui dele. Ah, não, esse aqui foi o meu, né? Ah, esse aqui dele, sim, né? Por exemplo, né? Eu já poderia rapidamente mandar para outro lugar. Se eu estiver trabalhando com relatório, isso aqui
pode ser até mais útil, né? De eu tentar pedir para que ele gere já uma planilha juntando algumas coisas, né? Eu honestamente não faria para como se fosse um classificador, um analista, seja de conteúdo igual eu fiz aqui, seja especialmente de dados. Eu acho que ainda tem muita chance de ter erros. Eu acho que esse usozinho aqui é mais honesto, é mais de boa aqui, né? Até reparem que ele não trouxe as fontes, né? Então eu teria que, tipo, eu vim aqui copiar as fontes, né? Porque senão, né? Perco o negócio, de onde que veio, né? Mas pode em várias situações ser útil, ser úteis, né? E aí até, né, para quando eu quiser fazer diversos tipos de organização. Mas assim, então isso aqui foi o que teve de novo aqui no notebook LM. Que, assim, é legal, né, para várias coisas. Às vezes essa tabela meio rápida, essa organização meio rápida, pode te fazer ter ideias, né, e ideias legais. E aí, a outra coisa é que o Gemini 3 já está rodando aqui no notebook LM. Porém, deixa eu ver se até que isso foi aqui. Não. É, ele continua tendo limitadores, né? Então, eu vou pedir aqui, por exemplo, vamos voltar aqui nas organizações aqui que eu fiz, né? Então, eu quero, por exemplo, o que que a gente pode pedir aqui? Um histograma. Faça um histograma com os dados dos resumos dos artigos. E vou pedir aqui outra coisa. O problema, que eu tava, até deixei aqui num outro, que eu fiz uns outros testes aqui, ó. Então, por exemplo, olha só. Ele não consegue usar a ferramenta do Gemini, que é tipo uma ferramenta de Python. Então, aqui, por exemplo, eu tinha feito numa outra fonte, que naquela de 32, né? Aí eu pedi para ele classificar, ele fez algumas sugestões aqui, e aí eu pedi para assim, ó, gere um gráfico de barra com o número de artigos que tratam de questões decoloniais, autoria e impactos na cognição. Aí ele fez uma classificação, né, de quantos tratam de cada um dos assuntos. Mas repare que isso aqui é um improviso, né? Ele fez isso aqui à base de texto, né? Não é um negócio de planilha mesmo, né? Aí logo em seguida eu pedi para ele para fazer um mapa de árvore. Então, de novo, ele fez aqui com texto. Estão vendo? Não é que tá ruim, mas não, né? Não é aquele formato que a gente quer. Aí aqui é a mesma coisa. Ele não consegue. Ele não consegue fazer, ele tem que improvisar. Então, assim, para nossa para a gente entender o material, isso aqui é mais que suficiente, né? Não dá muita coisa, né? Mas a maior possibilidade agora é a gente usar o notebook LM pelo Gemini, porque agora, ó, foi por isso que eu resolvi até gravar esse vídeo, que isso sim eu achei importante. Aqui, pronto. Aqui, ó, adicionar arquivos. Agora aparece essa opção aqui, ó, Notebook LM. E aí a vantagem, primeira, antes de tudo, é que você pode selecionar mais de um notebook. Então, se lá todo o objetivo é você ficar interagindo só com algumas fontes, que boa parte das vezes você não quer, né, que elas estejam misturadas, aqui você pode ir além. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei duas, e aí eu tenho todo o poder do Gemini aqui, ó. Então, eu posso, por exemplo, ó, pedir para fazer um deep research nesses dois notebooks, né? Então, em vez de eu pedir para ele fazer na internet, eu já selecionei, eu já achei materiais legais, e aí eu posso fazer um deep research, eu posso pedir para criar um vídeo, para criar uma imagem, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, aqui eu vou fazer primeiro uma perguntas mais gerais. Haja como um professor, né, doutor em inteligência artificial em educação e compare as duas pastas. Cada notebook é uma pasta. Só para entender, compare as duas pastas. Em uma, temos artigos publicados no Brasil.
e na outra, artigos publicados em inglês. Me apresente, de maneira geral, quais as principais diferenças da literatura brasileira, as diferenças em relação à internacional. Internacional. Isso aqui nem precisa corrigir, já falei em outras aulas, né? Vou deixar aqui no rápido, né? Esse rápido atual do Gemini tá bom, não preciso nem sofrer muito com isso daqui, né? E aí vou pedir aqui para ele fazer. E aí, como, né, estando com o Gemini Pro, poderia até abrir um outro aqui e fazer em paralelo, né? Então, de novo aqui, Notebook LM, aí vou selecionar as mesmas fontes. Aqui eu vou pegar essa aqui, ó, diretrizes éticas, impacto da IA na cognição. Que mais? Esse aqui, que é sobre a parte de professores, que esse de escrita criativa, se não me engano, já está naqueles ali. Então, aqui eu vou pegar esse aqui, que foi um que eu fiz na outra aula, que é, por exemplo, para pegar coisas do ChatGPT. E aí vou fazer aqui um deep research. Deep research, né? A vantagem é que é assim, né? Eu ainda posso colocar fontes aqui do meu Drive, né? Posso, né? Do e-mail, eu sempre acho estranho, mas posso colocar do meu Drive. É, eu posso pôr arquivos que eu queira só para essa deep research, que não precisaria muito ter a ver com. Nunca precisaria colocar nos meus notebooks LMs, né? Em cada um dos meus notebooks, porque talvez não fizesse tanto sentido, né? Então, me dá aqui um poder muito maior, com base nos artigos presentes nos diferentes notebooks. Faço um relatório sobre impactos impactos cognitivos da IA generativa na educação em geral e na escrita em específico. Devolva-me, só para, né, um relatório mais rápido e curto. Aí, deixa aqui rodando. Então, estou fazendo um deep research aqui em cima disso, né? Aqui continua habilitado, né, o web, né? Mas ele vai priorizar, né, aqui a fazer, né? Como vocês lembram, como talvez vocês se lembrem, né, do deep research, ele primeiro te dá aqui a opção de você te mostra o que que ele vai fazer. E se você não gostar, você pede para editar o plano, se não, iniciar a pesquisa. Aí eu vou deixar ele rodando aqui no fundo enquanto a gente faz outras coisas. Então aqui, ó, né, tinha pedido, ó, quais são as principais diferenças, ó. Implementação teórica, literatura brasileira, tem um componente mais sociopolítico, pedagógico. Ah, legal, né? Fez isso daqui, né? Então vamos voltar aqui, ó. Então, ah, pegue essas diferenças entre as duas literaturas e gere para mim uma árvore de palavras para eu entender bem e depois um histograma. Assim, gente, talvez talvez não, muito provavelmente não seria o melhor jeito de explorar. Mas eu estou dizendo que aqui, qual que é a grande diferença? Vou até parar aqui, ó. Vou parar aqui, ó. Porque aqui, ó, eu tenho o Canvas. Quando o Canvas está acionado, isso significa que aí ele pode usar Python, ele pode usar técnicas de análise de dados. Aí agora ele já está numa pegada de fazer isso, né? E isso não tem, pelo menos até agora, disponível dentro do Notebook LM. O Notebook LM, ele roda, não pode rodar em cima do modelo Gemini, mas ele não consegue chamar algumas dessas funções que você vai ter no Gemini. Aí ele vai estar aqui rodando, né? Vou aproveitar para mostrar uma que eu fiz antes. Então, por exemplo, vocês tinham visto aquele gráficozinho. Eu vou fechar aqui, ó, para vocês verem como é que eu cheguei aqui. Vou começar aqui, né? Então, fiz a mesma coisa, ó, pedi para olhar esses dois notebooks, né? Aí, aqui, eu te pedi três aspectos. De novo, perspectiva brasileira,
versus a inglês. E aí eu pedi para primeiro ele mostrar isso num, num gráfico, que ele não está mostrando aqui por nenhuma razão. Cadê o gráfico? Editor, esse aqui é o jogo. Ah, vamos ver se esse aqui. Ah, sim. Aqui numa coisa mais simplona, né? Então, fundamentação crítica, desempenho pedagógico. Então, por exemplo, a literatura brasileira tem menos estudos, tem mais ensaios, né? Então, essa parte da fundamentação crítica, que é normal da literatura brasileira, é muito forte. Enquanto a literatura inglesa tem mais estudos, e aí, nesse sentido, uma avaliação muito maior sobre um desempenho pedagógico. Então, aqui, por exemplo, eu consigo montar uns gráficos, né, mais interessantes, né, aqui no Gemini, que não vai deixar eu montar, por exemplo, lá no Notebook LM. E aquilo que vocês tinham visto aqui no final, que agora não está mostrando, isso aqui, é que eu também pedi para ele fazer, né, um jogo para estudantes de pós-graduação para a gente aprender um pouco mais. Aí ele colocou como editor de uma revista científica, né? E aí aqui eu, eu poderia ir fazendo, né? Aqui o meu jogo, né? Aí, por exemplo, eu pedi para que ele não só se baseasse em coisas gerais, mas assim, nos próprios textos, né? Então, um doutorando britânico, né? Aquela coisa do inglês versus brasileiro, admite usar IA não para escrever, mas para superar. Chamando de um parceiro estúpido, mas sempre disponível, que é uma fala de um artigo. O comitê de ética questiona se isso violaria. Aí eu colocaria, por exemplo, um protocolo de transparência. Aí aqui eu ganhei 10 pontos de integridade, 5 de prestígio, 5 de bem-estar. Aí vamos continuar. Ah, o dilema do eductoker, né? Deve ser um TikToker educador, né? Banir citações de ignorar foco no conteúdo, né? Aí, vou aqui. Aí eu, putz, perdi 20 pontos de integridade, 10 de prestígio, acabou minha carreira, mas ganhei 5 pontos de financiamento. Tem que pensar, né? E aí você continuaria. Mas o ponto é que você tendo o Canvas, né? Deixa eu ver aqui se o outro aqui também já terminou. Aqui, por exemplo, ó, ele fez ah, um, Ele fez aqui um histograma para mim, né? Não deve estar muito bom, muito, né, organizado, mas eu tenho aqui possibilidades de analisar. Aí eu vou, ó, agora analise apenas os resumos dos artigos e gere uma nuvem de palavras, primeiro, e depois uma análise de tópicos. Análise de tópicos, considerando. Depois uma análise de tópicos. Eu vou colocar aqui text as data, né, para gente saber mais ou menos o que eu estou esperando. E aqui a qualquer momento também, né, que não. Deixa eu ver se eu fechar aqui, se ele deixa eu fechar o Canvas. Não, não pode fechar o Canvas. Gere um infográfico usando o Nano Banana. Banana Pro para facilitar essa compreensão. Então, por exemplo, aqui lá no próprio Notebook LM você também pode gerar, né, infográficos, e aí já tem os prompts mais certinhos, né, ele é mais bem desenhado para fazer isso melhor. Porém, aqui, de novo, eu posso fazer isso com, né, vários notebooks LMs ao mesmo tempo, né? Aqui, ó, ficou bem ruim essa nuvem de palavras. Gerou aqui uma suposta nuvem de palavras, uma análise de tópico até um pouquinho mais interessante, né? Mas você ganha aqui, né, o poder do Canvas, o poder.
de fazer várias coisas com diferentes notebooks, né? Aqui está um infográfico, aqui está isso, né? Ah, e pronto aqui, por exemplo, o Deep Research que eu tinha mencionado. Por que é melhor eu fazer isso aqui, por exemplo? Ah, não só a questão de, né, eu daqui poder fazer com mais de um notebook, né? Porque o Deep Research aqui do Gemini é bem melhor que o Deep Research que tem lá no notebook LM. Porque o de lá, ele é feito para ser uma busca profunda mais rápida, né? Então, ele faz um relatório mais simples, ele busca menos fontes, né? Aqui eu pedi para fazer curto e rápido, né? De propósito, para não demorar tanto, mas aí eu poderia fazer, né? Aqui as coisas mais loucas aqui, né? E lembrando, né, que aí, estando aqui, eu já posso criar direto aqui o Google Docs, né? Mas eu acho que o potencial está muito, então, aqui nessa possibilidade, né? Eu posso, eu posso colocar aqui, né, diferentes fontes, né? Deixa eu pôr umas mais aqui embaixo aqui. Ver. Aí não, acabou que você está com zero. Enfim, só para ter mais de alguns. Posso subir até 10 arquivos, né? Que eu considerasse, por exemplo, importantes, né? Então, tá aqui. Aí, por exemplo, não tem nada a ver, mas. Não, esse aqui não. Quer ver, ó? Não, aí, educação. Aqui tem muitos. Aí eu poderia pôr aqui até 10 também. O limite é 10 anexos por vez. Ah, então conta os notebooks. Ah, legal. Né? E aí eu poderia fazer um deep research, eu poderia criar um vídeo em cima disso, eu poderia fazer, né, uma dessas possibilidades. Deixa eu até fazer aqui um mais sério, para vocês verem aqui um pouco do potencial, porque aí eu posso mexer com, né, dois notebooks ao mesmo tempo, né? Então, vou pegar esses dois mesmos que eu criei até para essa comparação, né? Eu vou colocar aqui o Nano Banana, né? Criar imagens, aí crio um infográfico bastante visual e atraente, mostrando os principais aspectos dos dois notebooks e destacando a diferença da pesquisa brasileira para a pesquisa presente nos artigos em inglês. Aí peço aqui para ele fazer, né? O que a gente tinha pedido aqui no outro? Não, acho que agora a gente esgotou, né? Aqui é isso, aqui ainda é o joguinho, né? Isso mesmo. Ah, eu tinha pedido para ele gerar aqui um infográfico, mas ele gerou como se fosse uma apresentação de slides aqui, né? Ah, ele gerou um infográfico como isso aqui tudo. Ele entendeu que era para, né, para usar nisso aqui tudo. É porque nesse aqui eu não posso desligar o Canvas. Ele gerou um infográfico aqui com o Canvas. Não, legal. Vamos ver se o nosso infográfico aqui, se ele fica melhor. Nossa, ficou horrível. Que vergonha. Aqui, ó. Foco em aplicações regionais. Esse aqui não foi uma boa demonstração. Tá parecendo a aula que eu fiz de slides, que ficou super feio, né? É, não ficou visualmente atrativo. Eu vou... Ah, é porque também tem isso daqui, ó. Para infográfico tem que colocar o Pro. Não ficou visualmente atrativo, houve muitos erros no português. Tente novamente, pensando que vou apresentar isso para a turma de graduação em educação, em IA. Gaste o tempo necessário. Isso quando eu coloco coisinhas assim, para fazer o melhor infográfico possível, gastando o máximo de raciocínio. Pronto. Vamos ver se dessa vez sai mais decente.
bom dessa, dar essas coisas gravadas é que quando você erra assim, eu tenho que me dizer isso para eu me convencer, né, de que vale a pena. Mas é que você acaba simulando os problemas, os erros, as coisas que acontecem, né, com as pessoas. Aqui para mostrar enquanto ele está ali gerando, né, então foi aquele relatório do Deep Research, então mesmo eu pedindo para ele ficar curto, né, repara que ficou com 11 páginas, né, então tem uma coisa legal, né. E se você quiser, né, pirar, você pode, né, até fazer o caminho inverso, né? Então aqui, por exemplo, vamos mostrar aqui. Estou aqui nesse aqui, né? Então esse aqui é do Deep Research daqui. Mas eu posso, né, adicionar uma fonte e aí, ó, que é a sacada. Eu posso adicionar esse relatório que eu acabei de fazer aqui e mandar ele aqui para dentro do notebook LM, né? Então, cadê aqui, ó? Então, vejam que como essa integração que o Google está conseguindo fazer finalmente está muito boa, né? Eu fiz o Deep Research com base em vários notebooks LMs, né? Aí pude interagir lá, pude fazer um tanto de coisa. Aí fiz lá um Deep Research bacana, mando aqui de volta para o notebook LM, e aí posso fazer alguma coisa como, por exemplo, é, pegar aqui só esse relatório e, por exemplo, pedir para fazer um infográfico em cima dele, né? Então aí você começa a usar o melhor de cada ferramenta, né? É, ainda ficou feio, mas já deu uma melhorada boa, né? Então, aqui qual o cenário brasileiro, as diferenças, lacunas de pesquisa, né? É meio engraçado porque os dois usam o mesmo modelo, que é esse tal de Nano Banana. Mas, de fato, lá no Notebook LM, nesse momento, tende a ficar melhor. Por que que isso acontece? Porque ali, com cada ferramenta que você vai testar, ela já tem um prompt, né, ali por baixo. Então, quando eu cliquei em infográfico, deve ter um mega prompt super bom lá do Google que faz ele gerar aqueles infográficos. Aqui não, depende do meu prompt, né? Como eu não fiz praticamente nenhum prompt, só faço um infográfico, né? Aí ele fica mais porquinho aqui, eu teria que fazer uma descrição melhor, tá certo? Ahn, Cadê aqui? O lance que também é esse do notebook LM. Ah, acabou que eu deixei duas fontes. Ah, eu deixei justamente as duas de Deep Research. Enfim, né? Posso tirar essa daqui, por exemplo, que foi do infográfico, que foi do Deep Research que a gente fez agora, né? Por exemplo, usar a tabela de dados que eu tinha mencionado. Até porque a tabela de dados ele gera bem rápido, ou ao menos bem rápido na comparação, né, com outros, né? E ó, tá a tabela de várias questões, né, apresentadas. Só tem uma fonte, né, que ele usou tudo o relatório, né? Mas aí, por exemplo, digamos, uma tabela resumo das coisas que a gente pegou do nosso relatório de Deep Research. Aí, por exemplo, aqui, um infográfico do Notebook LM, que tende a ser, né, bem melhor, né? Então, isso aqui eu posso mandar para rede social, né? Ficou bom, né? É claro que assim, nem precisava fazer isso, né? Só estou mostrando que com essa integração melhor entre os dois, você acaba tendo muito potencial de fazer coisas diferentes, né? Então aqui, né, eu fiz umas análises textuais, mas teria que fazer com mais tempo. E aqui, por exemplo, né, fiz, né, esse infográfico aqui, mas que ele entendeu mal, e fiz o joguinho, né? Então aqui eu passo a ter diferentes formas de explorar, né, o meu material. Então, aqui, por exemplo, ele fez em cima de três textos, né? Então, tem diferentes formas de eu brincar com isso daqui, de eu explorar mais isso aqui, de eu transformar isso daqui para ser um material didático, educativo, né? E aí a gente ganha com isso, tá bom? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria mostrar, né? Desse potencial de integrar tudo, né? Esses dois infográficos vergonhosos aqui, né? Então, várias possibilidades da gente trabalhar
com o Gemini e o Notebook LM juntos. É claro que eu também não posso retirar isso, jogar no ChatGPT, explorar isso no ChatGPT ou no Cloud, qualquer outro, né? E também vai funcionar bem. Né? A vantagem aqui é que tá tudo muito, tá tudo muito conectado, mais facilitado, né, para fazer coisas, né? Então não te dá o trabalho, né? Fica naquela coisa da zona de conforto, você não precisa nem mudar, né? O site, a IA, o que você está fazendo. Mas então sugiro testarem isso para classificações, explorações dos materiais, coisas desse tipo. Lembrando daqueles limites, né? Talvez vocês repararem bem, muitas vezes eles parecem não ter usado o que eu pedi, principalmente aqui no Gemini. Ah, use todos os resumos. Não parece ter usado. É, mas tem formas de eventualmente você forçar isso. Então vamos fazer até um último teste aqui, então, antes de eu encerrar o vídeo. E 32 ele vai falhar. Vamos tentar esse aqui de 14. Vou colocar aqui também no rápido. Me devolva uma tabela, resumo com título, resumo e autores dos artigos, dos 13 artigos. Vamos ver se agora ele consegue. Apesar que eu poderia até fazer isso direto lá no Notebook LM e depois jogar para cá, né? Poderia, por exemplo, cadê o... Esse aqui é do inglês, né? Todos, tiro aqui. Vou fazer até... Só tô com muitas abas. Hum, Engraçado. Engraçado ele pôr isso aqui. Tá. Agora vamos pedir aqui, né? Gere uma nuvem, eu não vou nem pedir o Canvas, uma nuvem de palavras usando Python e uma análise de tópicos, extras data, apenas nos resumos dos artigos. Aplique, né, os filtros, tipo stop words, e o que mais for necessário para melhorar a visualização dos dados. No rápido, né? Talvez ele não faça isso tão bem, mas só para a gente ver aqui. Fechar isso daqui, que é o mesmo, né? Que a gente só ia usar isso daqui, ó, para você ter também isso rápido aqui, né? No próprio Notebook LM. A vantagem dessa nova ferramenta é fazer fácil esse tipo de coisa assim, né? E ela já começa a gerar aqui, em teoria, rapidinho você consegue extrair alguns dados de maneira organizada, né? Dos artigos que estão dentro aqui do seu notebook. Eu pedi, depois aqui, ele já gerou melhor, aqui, ó, gerou um pouquinho de palavras, meio estranha, mas gerou. Depois teria que olhar se ela está certa, né? E aqui, ó, a nossa tabela resumo aqui, né? Ele até colocou aqui um. Ah, tá, mas foi o problema foi de prompt aqui. Vamos tentar de novo. Tabela, resumo com título. Resumo com título, resumo e autores dos três artigos. Reproduza explicitamente, na língua original, o título e o resumo dos artigos. Isso. Explicitamente, eu digo assim.
sem alterar nada, não alterar nada. Ver se ele consegue dessa vez. E aqui do Gemini, isso quando o Gemini dá essas coisas, né? Para gerar aqui a nuvem de palavras, e diz quando o Gemini não, não manda bem. É, como eu tinha falado, né? A gente pode trabalhar com outros, né? Use Python. E deixa eu pôr o texto aqui, que eu já tinha um pseudo prompt aqui, né? Cadê o meu pseudo? Aqui, ó. No chat GPT, se ele lida melhor com isso. Gemini, vamos fechar. Fracassou. E vamos ver aqui, ainda não terminou de gerar. Fechar outras coisas aqui. E, né, que a gente fez ali uma brincadeirinha. Pronto. Vamos ver se ele conseguiu aqui. Né? Aparentemente, conseguiu. Detalhe de que ele, algumas vezes, muitas vezes, não está conseguindo pegar todos, né? Mas aqui, uns. Vocês estejam ouvindo o cachorro gritando loucamente. Não vou parar a gravação, nem vou editar isso. Lidem com isso. Algumas coisas automáticas dos, dos artigos. Aí vamos ver aqui aí, o ChatGPT acabou sendo melhor que o Gemini para gerar isso, né? Mas ele não tirou as stop words, né? Já teve I, O, né? Mas vocês viram que dá para brincar, né? Legal fazendo, né? Não tirou as stop words. Mas enfim. O que mais? Aqui modelagem de tópicos. Fez bem simples aqui a modelagem de tópicos. Tópicos pequeno, né? Eu entendi. Não pode, né? Tá bom. Mas acho que deu para ver aqui um pouquinho do que dá, o que não dá para fazer, né? Algumas possíveis aplicações. Agora sim, então vou parar o compartilhamento e encerrar a aula. Espero que tenha ajudado aí também a pensar em outras possibilidades de exploração do Gemini e do Notebook LM, que é, sem dúvida, uma das melhores ferramentas com IA que a gente tem desde que o ChatGPT foi lançado.